Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia, da fidelidade, da proteção do nosso Pai de amor, do cuidado, do zelo. Seus anjos estão acampados ao nosso redor, nos livrando, nos guardando, zelando pelo nosso descanso, pela nossa paz, pela nossa comunhão com o Espírito Santo. Amém? Vamos orar e agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença, Senhor, com coração grato. Jesus, muito obrigada por esse dia maravilhoso, esse dia abençoado, esse dia incrível, sensacional, extraordinário que o Senhor preparou para mim e para cada um, Senhor. Peço a Ti, Senhor, nos guia conforme o Teu caminho, conforme a Tua vontade, conforme o Teu desejo. Leva cativo, Senhor, a nossa mente, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, lembrança subconsciente, nós submetemos a Cristo, Senhor. Tira, Jesus, toda e qualquer distração, Senhor, que toda seta, todo laço, todo dado inflamado sobre a nossa mente, nós colocamos agora, Senhor, o capacete da salvação e declaramos que a nossa mente é submissa a Cristo. Pedimos a Ti, doce e amado Espírito Santo, conduza-nos, Senhor, nesta palavra, fala o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos, emoções. Eu declaro que toda ação contrária, toda tentativa do inferno de paralisar esse vídeo, ou, Senhor, de roubar essa boa semente de cada coração, sejam anuladas agora. No nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, nos traz a Tua paz, Senhor. Nos traz o Teu entendimento, nos traz revelação, sabedoria, nos traz compreensão das Tuas verdades, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, seja um coração desejoso pela Tua presença. Nos envia, ó Deus, provisão, Senhor. Nos envia, Senhor, em todas as nossas áreas, Senhor, a Tua provisão, o Teu alento, o Teu amor, o Teu cuidado, Senhor. Peço a Ti, Jesus, dai-nos, Senhor, sabedoria para conduzirmos o nosso dia conforme o Teu querer. Doce e amado Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos? Nos direciona, nos conduza no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso executar. Seja debaixo da Tua palavra, Senhor, seja debaixo da Tua direção, Senhor. Nos faz sensíveis ao Espírito Santo. Cala toda e qualquer voz contrária, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis ao doce e amado Espírito Santo. Que nós possamos sonhar os sonhos de Deus, ouvir e ver como Jesus vê, falar e agir como Jesus faria, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, mais uma vez, dá ordem aos Teus anjos, acampa os Teus anjos ao nosso redor, nos livra de toda e qualquer mentira, cilada, engano de Satanás, Senhor. Nós repreendemos sobre a nossa vida, porque o Senhor nos dá visão e compreensão daquilo que não agrada a Ti, Senhor. Pedimos mais uma vez, Senhor, usa-me como canal de bênção, instrumento, ferramenta útil para a Tua obra, que todo eu, que toda a carnalidade, que toda a humanidade, ela caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro sobre cada vida a boa semente sendo lançada, que eles são solos produtivos, solos que recebem a Tua palavra e as guarda no mais profundo do coração, Senhor. Mais uma vez, Jesus, usa-me, Senhor, que todo eu caia por terra, Senhor. Usa-me como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra, Senhor. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos essa semana falando de quem? De Davi. Davi, o rei Davi, o jovem Davi, o guerreiro Davi, o homem quebrantado, o homem de oração. Essa é a chave da vida de Davi. Um homem de oração, um homem de adoração, um homem que se prostrava diante ao Senhor, reconhecia as doenças da sua alma, suas fraquezas, ele reconhecia as suas dificuldades e ele colocava isso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque através disso, através dos louvores e cânticos e orações de Davi, nos ensinam como a orar, nos ensinam como a buscar, nos ensinam a como temos um coração quebrantado, nos ensina como nos colocarmos na presença do Senhor com humildade, com o coração onde nós reconhecemos que somos fracos, que nada podemos. E no Salmo 116 é exatamente esse momento da vida de Davi, onde a sua alma está espedaçada. O que quer dizer a alma? A alma são os nossos
sentimentos, são as nossas emoções. Algo que Davi estava em constante batalha. Quando nós lemos os salmos que Davi escreve, ele está sempre falando: aquieta-te, alma, confia em Deus, espera nele. É um dos salmos onde você vê Davi conversando com a sua própria alma e ministrando a palavra do Senhor para a sua alma. Porque sim, às vezes nós temos que ministrar a palavra do Senhor para a nossa alma, para os nossos sentimentos, que era o que Davi em alguns momentos fazia. E no Salmo 116 não é diferente. Davi está com a sua alma angustiada, só que ele transforma essa angústia em uma linda oração, em um lindo louvor, em um lindo cântico. Ele fala para o Senhor da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui, é um salmo também um pouquinho mais extenso. E ele já começa assim, olha que coisa linda. Amo o Senhor, porque ele, amo o Senhor. Senhora de dar soluço, está repreendido em nome de Jesus. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocarei por toda a minha vida. Aí vem. Laços de morte me secaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste, então invoquei o Senhor, o nome do Senhor. O Senhor livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra do vivente. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse a minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ergue o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos com o Senhor, na presença de todo o seu povo. Precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor, eu vos dou de fato o teu servo. Eu sou o teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti ofereci sacrifícios de ações de graça. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro das muralhas. Ó Jerusalém, aleluia, aleluia. Esse salmo, se você ver, ele começa angustiado, a minha alma e as minhas emoções estão perturbando a minha mente, o meu coração. Você vê que existe um conflito, você vê que existe uma angústia, você vê que existe ali uma situação onde Davi ele está angustiado e está emocionalmente abalado, mas ele decide confiar no Senhor. Aqui na Bíblia de Spurgeon, que é uma Bíblia de estudo, tem um trechinho que fala assim, ó, que aí já é a observação do estudioso. Ele fala o seguinte: Senhor, quando lembra quão pobre são nossas orações, que grande bênção vieram em resposta a elas, com que rapidez e quantas vezes Deus ouviu suas orações e atendeu seus pedidos. Quantas vezes nós fizemos orações tão pobres que é que nem um pedaço aqui ele pega e fala: ó Senhor, ouve a minha súplica. É uma oração de quem está desesperado, de quem está angustiado. Aí diz ainda mais: a hora mais preciosa para orar é a hora de nossa maior angústia. Quando você não pode fazer mais nada além de orar, então é o melhor momento para isso. Quando você parece fechado para a oração, que bendito bloqueio é esse? Então chamei o nome do Senhor. E como foi a oração dele? Foi muito breve, muito completa, uma espécie de oração de um soldado. Assim, querido leitor, se você precisa começar a orar a Deus, este é um bom começo para você. Ó Senhor, eu te suplico, livra a minha alma. E foi essa oração de Davi, que nós tenhamos o coração como de Davi, que entende que as nossas emoções elas têm que ser submissas e cativas ao senhorio de Cristo. Quando você se encontrar nesse vale de angústia, nesse vale de desespero, onde as suas emoções querem dominar, querem se sobrepor ao Espírito, é a hora de você fazer assim como Davi. Ó Senhor,
Ouve a minha oração, Senhor. Ouve a aflição, a angústia da minha alma. Toma conta de mim. E você vê que no decorrer desse salmo, o Senhor vai aliviando a ponto de Davi chegar no final e ele já oferecer louvores e sacrifícios de ação de graça. Por quê? Porque quando você está muito aflito, você está muito angustiado, você está com aquela dor na alma, é o momento que você mais precisa orar, que é onde você começa a colocar em espírito e em verdade. O que isso quer dizer? O Senhor não quer que você fale palavras bem elaboradas, palavras que às vezes nem você sabe o que significa. Você vê as outras pessoas falando e você quer falar igual porque você achou aquilo bonito. Nesse mesmo salmo, o Davi fala o seguinte, que o Senhor, ele se agrada do simples, ele se agrada daquele que tem um coração simples. O que isso quer dizer? Ele se agrada daquele que com a sua simplicidade, com a sua forma simples de falar, com a sua forma simples de orar, sem inventar, ele está sendo só honesto, ele está sendo sincero, ele só precisa da sua sinceridade. Então o Senhor se agrada da sinceridade do coração. Então quando você compreende essa lógica, que a oração não são palavras bonitas ou palavras robustas, que muitas vezes você só de ouvir pessoas falarem, pessoas um pouco mais acultuadas, pessoas um pouco mais estudadas, pessoas um pouco mais avançadas do que nós, você quer usar as mesmas palavras, mas para ele faz sentido, para você não faz sentido. O Senhor sabe que é apenas uma palavra e que não está vindo direto do seu coração, mas aquela oração, como diz aqui, aquela oração que você pega e fala: ó Senhor, ouve a minha súplica, na sua simplicidade o Senhor se agrada. O Senhor se agrada porque ele está vendo verdade no seu coração, ele está vendo sinceridade. E Davi, ele era um homem de oração. É um grande exemplo pra gente, que quando você tiver com o coração aflito, leia os salmos de Davi. Na minha Bíblia, todos os salmos de Davi eu grifei. Eu grifei para que quando eu fosse ler aquele salmo, chamasse a minha atenção e eu soubesse que foi Davi que escreveu. Nossa, por que você fez isso? Porque os salmos de Davi, eles falam profundamente comigo. Eles falam de ali todos. Então, assim, eles toda vez eles têm algo diferente ali que fala comigo, que fala no momento que eu tô passando, que conecta comigo aquelas emoções que Davi às vezes está sentindo. Então, é algo que eu destaco, porque quando eu presto atenção, eu sei que ali tem algo que o Senhor vai falar. Vai usar aquele momento de Davi, aquela situação de Davi, e vai falar ao meu coração. E Davi era um homem de oração, de adoração, expressava seu amor a Deus através de salmos e cânticos. Davi, mesmo quando a sua alma o deixava angustiado, ele buscava alívio na oração e na presença do Senhor. Quando nossa alma quer nos paralisar, devemos nos colocar perante o Senhor, pois somente o Senhor pode acalmar os nossos sentimentos. Derramar as nossas angústias e dor aos pés do nosso Pai é o que nos livra de ficarmos presos nas dores, nas mágoas, nos ressentimentos. Devemos seguir o exemplo de Davi, falar ao Senhor com sinceridade tudo que nos angustia, mesmo assim, continuar orando e adorando ao Senhor. Que às vezes em lágrimas o Senhor as recebe uma por uma, mas as honrará com júbilos de alegria, colheremos os nossos frutos. Assim diz a palavra do Senhor. No Salmo 126 também diz, não é um salmo de Davi, mas diz o seguinte, que ao semearmos com lágrimas, o que é isso, semearmos com lágrimas? É quando nós estamos passando por momentos muito difíceis, momentos que nós não temos explicações, às vezes até uma correção, ou não, às vezes é necessário esse processo na sua vida, na minha, para que nós aprendamos a depender e a confiar no Senhor, que nem a palavra que disse, que tem hora que não tem o que você fazer, é só orar mesmo, e é esse o momento que o Senhor quer que nós chegamos, que nós reconhecemos que ainda que aos nossos olhos nós temos condições de resolver algo, nós sejamos dependentes do Senhor a ponto de falar, tá bom, aqui tem uma solução, mas eu vou buscar no Senhor a solução, a direção, o que o Senhor quer que eu faça com essa situação. É a dependência do Senhor. Só que para você aprender a depender dessa forma, às vezes o Senhor te leva a um caminho onde não tem mesmo o que você fazer, onde você precisa ir depender exclusivamente do Senhor. Porque por mais que você queime os seus neurônios, por mais que você fale com pessoas entendidas sobre o assunto, ninguém pode te ajudar.
O único que pode te ajudar é o Senhor. É esse momento que você aprende que mesmo quando tem outras alternativas, você vai depender do Senhor. Você vai buscar no Senhor o seu alívio, tudo que você precisa está no Senhor, está na palavra de Deus, como nós acabamos de ver. Davi, ele estava angustiado, sentimentos, turbilhões, pensamentos. Estava naquele momento de conflito de alma, de sentimentos misturados. Não sabemos exatamente o que estava passando ali, qual que era o motivo dessa angústia, qual que era o motivo dessa dor, desse sofrimento. Mas temos a certeza que não estava bom, que ele estava angustiado a ponto dele conversar com a sua alma. Converse com a sua alma, declare sua alma, fala: alma, eu declaro vida de Deus sobre você, eu declaro o sangue de Cristo sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções. Os meus sentimentos são cativos a Cristo, os meus pensamentos são cativos a Cristo. Alma, você é convertida, aceita Jesus. Você tem Jesus, se controla coração, se controla sentimentos, porque o nosso coração, ele é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Então, o nosso coração sempre vai querer nos levar para um caminho onde nós não vamos encontrar Cristo. A carne e a alma militam constantemente contra o Espírito. Então, essa alma é o que? Os seus sentimentos. Os seus sentimentos sempre vão militar contra aquilo que o Senhor tem para sua vida, que é parar aqui cedinho, ler a Bíblia, escutar alguém falando da palavra, fazer uma oração, entregar cada segundo, cada pensamento, cada sentimento, cada dia, cada falar às mãos do Senhor. A alma não quer isso, assim como a carne, entende? Então, quando nós colocamos isso na presença do Senhor, Senhor, leva cativo o meu pensamento. Eu entrego a Ti, Senhor, meus sentimentos, entregue ao Senhor, ore pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Fala: Senhor, leva cativo, Senhor, cada sentimento, cada emoção, Senhor. Eu entrego nas Suas mãos, que o Senhor as governe, porque eu não sou capaz. Tem um louvor da Isadora Pompeu que ela fala o seguinte, que eu não sou capaz de ter um coração. É muito lindo esse louvor. Ela fala que ela não consegue ter um coração, que ela não tem maturidade para ter um coração. O que é não ter maturidade para ter um coração? Para ter emoções, sentimentos aos quais ela não sabe lidar. Mas aí nós colocamos o senhorio de Cristo, nós submetemos as nossas emoções a Cristo. Nós, mulheres, somos mais sensíveis às emoções, somos mais sensíveis às nuances de emoções, mas nós temos um Pai, nós temos um Deus, assim como Davi, e nós colocamos as nossas emoções aos pés da cruz. Senhor, estou angustiada, eu estou aflita, e muitas são as coisas que nos afligem, especialmente nós mulheres, mas nós temos ajuda, nós temos um amigo, nós temos a nossa direção, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos conduz nas nossas emoções, ele nos conduz nos nossos sentimentos. Muitas são as angústias. Nós, mulheres, criamos angústia na nossa cabeça sozinha, nós nem precisamos de ajuda. Somos especialistas nisso. Mas o Senhor é muito mais especialista, que nos dá o Espírito Santo. Que você seja cheia do poder do Espírito Santo nesse momento. Que o Senhor derrame sobre a sua cabeça o azeite poderoso que é o Espírito Santo. Eu declaro sobre a sua vida sentimentos, emoções curadas e entregues ao Senhor. Mas ainda está doendo, mas o Senhor é o nosso alívio. O Senhor é o nosso bálsamo. Que Ele passe o seu bálsamo no seu coração. Que nesta manhã o Senhor, que você entregue as suas emoções, os seus sentimentos ao Senhor, que Ele vai aos pouquinhos, vai curando, vai cuidando, vai tratando, até virar uma cicatriz, como essa minha aqui, que você vai olhar, você vai lembrar da história, mas vai ser apenas uma história onde você amadureceu, onde você aprendeu, onde o Senhor moldou e transformou o seu caráter. Que seja assim, as suas emoções aos pés da cruz. Entrega as suas emoções aos pés da cruz. E para você que está passando por um momento não muito difícil, não muito agradável, não muito onde você está aprendendo a lidar com as emoções, eu faço a indicação de um livro muito bom. O nome desse livro chama-se Pega Leve. Eu já falei aqui em outros vídeos, mas eu vou insistir. O nome desse livro é Pega Leve. É uma leitura muito gostosa, muito legal, do autor Davi Lagos. Ele é um psicólogo, um homem de Deus. Vai ministrar o seu coração. Se você está vivendo esse momento, não perca essa oportunidade. Leia esse livro, chama-se Pega Leve, você vai gostar e vai ministrar o seu coração. Na minha vida, foi um grande testemunho que um dia eu vou dar. Através da leitura desse livro, o Senhor curou algumas áreas muito importantes na minha vida e me manteve de pé
ainda que as lágrimas rolem, ainda que as lágrimas caiam. Foi como nós lemos aqui. O Senhor colhe cada uma delas, coloca no seu odre, é levado pelo Espírito Santo como um doce perfume, e o Senhor as recebe. E o Senhor, pode ter certeza, confia no que eu estou te falando, cada lágrima que escorre do seu olho, o Senhor vai honrar. O Senhor vai honrar cada uma delas. Então, ore com sinceridade, ainda que a sua sinceridade seja apenas lágrimas escorrendo nos seus olhos. Entregue ao Senhor de todo o coração as suas emoções. Leve as suas emoções submissas e cativas ao senhorio de Cristo. Amém, meus amados. Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, da presença, cheio da oração e da adoração. Assim como Davi fazia. Entrega a sua alma, os seus sentimentos na mão do Senhor, que Ele vai cuidar, porque Ele é bom e a sua bondade e misericórdia dura para sempre.